Galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje na nossa aula de hoje, iremos falar sobre calor e sensação térmica. Bom, pessoal, inicialmente, iremos iniciar nossa aula de hoje definindo o que é calor, e iremos estudar o que é calor e sensação térmica, beleza? Primeira coisa que eu pergunto a vocês: o que é calor? O que vocês pensam, tenham como conhecimento de calor? Bom, calor na ciência nada mais é do que a energia transferida entre dois corpos ou partes de um mesmo corpo que tem temperaturas diferentes e é denominado calor, beleza? A energia transferida entre dois corpos é denominado calor. Mas, professor, como que ocorre a transferência de calor entre esses dois corpos? Bom, pessoal, para exemplificar como ocorre a transferência de calor entre dois corpos, nós iremos inicialmente considerar que dois corpos em temperaturas diferentes sejam colocados em contato. O que vai acontecer, aí gera a pergunta, o que vai acontecer com a energia térmica desses corpos quando forem encostados um no outro? Aí nós vamos responder a nossa pergunta inicial e na nossa segunda pergunta, de como ocorre a transferência de calor entre dois corpos, beleza? Bom, pessoal, o contato entre os dois corpos possibilita que as partículas da superfície do corpo A transfira energia térmica para as partículas do corpo B que estão em temperatura mais baixas. Bom, pessoal, aqui no nosso esquema aqui inicialmente, como a gente falou no começo da aula, a gente considerou um corpo, aqui nosso primeiro corpo aqui com a temperatura maior, ou seja, como a gente viu na aula passada, o que é a temperatura? É o grau de agitação, das partículas. Ou seja, esse primeiro bloquinho aqui, estava com a temperatura maior, tá? E o segundo estava com a temperatura menor. Logo, os dois foram postos em contato, como a gente falou no começo da aula. Bom, aí a gente falou aqui que a energia foi transferida térmica, A energia térmica está sendo transferida do corpo A para o corpo B. Bom, pessoal, o que essa imagem aqui quer nos dizer, ela representa, esquematicamente, a transferência de energia térmica, do corpo mais quente para o mais frio, beleza? Logo, pessoal, é importante vocês entenderem, que esse processo de transferência de energia térmica, ou seja, transferência da energia térmica, das partículas que têm a temperatura maior para a de temperatura menor, ocorre até que os graus de agitações térmicas se equilibrem, tá? Como mostra aqui a figura B. Ou seja, pessoal, a transferência de energia térmica das partículas do corpo mais quente para o mais frio só parará quando ambos atingirem a mesma temperatura, como mostra aqui a nossa figura B, tá? Pois é importante ressaltarmos que o fluxo, a direção da energia térmica, vem do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? Como mostra aqui a nossa figurinha, beleza? Aqui, galera, no nosso caso aqui B, como a gente pode ver, já as partículas já se equilibraram, entre os dois blocos. E esse equilíbrio, quando dois corpos estão à mesma temperatura, o grau de agitação das unidades submicroscópicas é o mesmo, Nessa situação a gente diz que foi atingido a situação de equilíbrio térmico, como mostra essa figura aqui.
Aqui eu trouxe outra esquemazinha aqui, ó, nessa figura aqui, de como ocorre também, né, outro exemplo de como ocorre o equilíbrio térmico, né? Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem um bloco, né, com temperatura de 10 graus Celsius e outro bloquinho aqui, né, de ferro também, com 30 graus Celsius. Eles são colocados em contato, né, como a gente já falou na aula de hoje, e após algum tempo, os dois bloquinhos tinham, né, a mesma temperatura, 20 graus Celsius, ou seja, eles atingiram o ponto de equilíbrio térmico, tá? Esse ponto é alcançado, né, quando dois corpos têm temperaturas diferentes, beleza? E são colocados em contato. Assim, após algum tempo, os mesmos chegam a um equilíbrio térmico. Logo, pessoal, vocês se lembram lá como é que a gente conceitou o calor? Energia transferida entre dois corpos, né? Então aqui a gente consegue ver isso, né? Que a energia térmica que se transfere de um corpo, né, para o outro é chamada de calor, tá bom? Ou então, bora lá, calor é o que? A energia térmica que se transfere de um corpo para outro, onde essa transferência sempre ocorre quando dois corpos têm temperaturas diferentes e estiverem em contato, tá bom? E será sempre, pessoal, isso é importante vocês entenderem, sempre do corpo de maior temperatura, tá? Como nesse caso aqui, para o corpo de menor temperatura, como mostra a nossa figura A aqui, tá bom? Bom, pessoal, para que possamos, né, ter uma aprendizagem, né, sobre como isso ocorre, né, de uma forma mais ampla, né, mais dinâmica, eu separei aqui na nossa aula de hoje uma simulaçãozinha virtual para vocês, né, verem, né, como ocorre esse processo de transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio e também como ocorre esse processo de equilíbrio térmico, tá bom, galera? Vamos ver aqui na nossa simulação virtual aqui, para que vocês, né, consigam visualizar, né, esse fenômeno físico, tá bom? Então, galera, a gente está aqui na nossa simulação virtual, tá bom? Vamos começar aqui a nossa primeira simulação, né, demonstrar a troca de calor, né, entre dois corpos aqui, no nosso caso aqui, ó, primeiro o ferro e o tijolo, tá bom? A gente vai aquecer eles, tá, ó, aquecer o tijolo e o ferro, onde a gente vai, né, como a gente já viu o conceito de calor, né, demonstrar eles com temperaturas diferentes e verificar se há troca de calor entre eles e posteriormente se irá ocorrer equilíbrio térmico, né, entre eles, tá, quando eles estiverem em contato, beleza? Aqui a gente vai colocar esse símbolozinho aqui, ó, que vocês vão ver aqui, ó, símbolo nada mais é do que o símbolo de energia térmica, tá bom? Para vocês ficarem, né, interpretarem como é que ocorre o processo de transferência de energia de um corpo para outro, tá? De energia térmica. Aqui, esse termômetrozinho aqui, ó, vou colocar aqui no ferro e aqui no tijolo para a gente, né, conseguir visualizar o aumento de temperatura, né, ou a oscilação, né, a variação de temperatura nos corpos, tá bom? Vamos aquecer aqui primeiro, ó, o ferro. Bom, pessoal, esse Ezinho aqui, ó, que está entrando aí no corpo, né, né, no caso aqui o ferro, é energia térmica, tá? Por quê? Porque o ferro está sendo aquecido, ó. Vocês percebem, ó, quando eu estou aquecendo ele aqui, ó, a temperatura dele está aumentando, ó, o termômetrozinho está aumentando, ó. Bom, pessoal, vocês percebem aqui, ó, que está ocorrendo, né, a troca de calor, né, a transferência de energia térmica, ó, do corpo mais quente, né, para o mais frio, ó. No caso aqui, ó, o ferro, né, pro tijolo. Se a gente fosse analisar aqui por mais tempo, né, a gente ia perceber que eles iam entrar em equilíbrio, né, ou seja, eles iam ter a mesma quantidade, né, de energia térmica, né, a mesma temperatura, né, eles alcançar a mesma temperatura, por exemplo, 10 graus Celsius, né, eles iam alcançar esse equilíbrio térmico, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, né, como o funcionamento, né,
da transferência de calor, né? E também o equilíbrio térmico, tá bom, galera? Agora iremos, né, relatar alguns exemplos de transferência de calor que ocorrem no nosso dia a dia, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos básicos, né, para só vocês compreenderem, né, fixarem como é que ocorre esse processo no nosso dia a dia, tá? Aqui no caso A, vamos observar que a temperatura ambiente é colocado na geladeira. Passará calor do objeto para o interior da geladeira. O que ele quis dizer, né? Que o objeto que a gente colocou aqui, ele está com a temperatura maior, né? Está com a temperatura maior do que no interior da geladeira, né? Ou seja, quando a gente colocar o nosso objeto aqui, por exemplo, nossa garrafa, né? Ele está com a temperatura maior, ou seja, ele vai ceder calor, né? Vai ceder calor para nosso interior aqui que está mais frio, né? Ou seja, né, ocorre a transferência de energia térmica, né, do corpo mais quente, né, que a gente vai ter a temperatura mais elevada, para o corpo de temperatura menor, né, que é, no caso, o interior da geladeira, beleza? Bom, aqui no nosso caso B, uma mamadeira quente é colocada na água fria. Haverá a passagem de calor da mamadeira para a água, né? Ou seja, no mesmo caso, né, a mamadeira está quente, ela vai passar, né, a transferência de energia térmica, né? Ou seja, a temperatura da mamadeira está maior e da água está menor. Ou seja, ocorrerá a transferência de calor, né? Bom, pessoal, né, para finalizar nossa aula, a gente irá, né, contextualizar, né, o conteúdo sensação térmica, né, identificar, né, o que é sensação térmica, conceituar o que é sensação térmica. Mas primeiramente eu quero saber de vocês aí de casa, o que é sensação térmica para vocês? Aqui, né, no nosso caso aqui, cientificamente, né, sensação térmica é a nossa primeira noção intuitiva de temperatura, mas não nos permite medir o grau de agitação térmica das partículas de um corpo, ou seja, medir a temperatura, né? Então, o conceito de sensação térmica é uma noção intuitiva, né, de temperatura, né, da gente, por exemplo, né, tocar em um objeto e ter a sensação térmica desse objeto, né, sentir se ele está frio ou quente, né? Mas a gente tem que ressaltar, né, que a sensação térmica é diferente da temperatura, né? Porque a temperatura é uma grandeza física, né? Ela é uma medida objetiva, né? Já a sensação térmica não, ela não é objetiva. Mas por que, professor, ela não é objetiva? Vocês vão ver aqui no nosso exemplo aqui, tá bom? Um exemplinho aqui que eu separei pra gente demonstrar, né? Tanto que ela não é objetiva, né? Como ela está aplicada, né, no nosso dia a dia, tá bom? Bom, inicialmente, né, a gente vai fazer aqui a exemplificação, né, do quente e frio, as sensações térmicas, né, que a gente sente no nosso dia a dia, tá bom? Quente e frio. Bom, inicialmente, pessoal, vamos imaginar vocês, né, imaginem-se num local de piso cerâmico, né, dentro de casa, por exemplo, né? Nesse caso, vocês tiram o calçado e as meias e ficam descalços, né? Colocando um pé sobre um tapete e o outro diretamente sobre o piso, né? Em um dos pés você terá a sensação de frio e no outro não. Opa! Mas por que, professor, isso ocorre? Bom, pessoal, lembrem, viu, que a temperatura aqui, ó, no caso do menino aqui na cerâmica, a temperatura da cerâmica e do tapete são as mesmas, viu? Porém, o piso parece mais frio. Por quê? Por que o piso parece mais frio, professor, nesse caso? Bom, pessoal, lembrem, o piso parece mais frio porque a troca de calor entre o piso, né, e o pé aqui da pessoa está sendo mais rápida, né, mais eficiente, tá bom? Está ocorrendo de forma mais sucinta, né, de forma mais rápida a troca de calor, né? Já, pessoal, no caso do tapete, né, a troca de calor não é tão rápida assim, tá? Dessa forma, a transferência mais rápida de calor dos pés para o piso
causa a sensação de que o piso está mais frio do que o tapete. Essa é a nossa explicação, tá bom? Ou seja, tá aí uma demonstração, né, de sensação térmica. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte de sensação térmica, tá bom? E também a parte de calor, de transferência de calor, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma lembrada, né? Do que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Né? E também na aula passada, né? A gente viu que temperatura é o que? É a grandeza, né? Que expressa numericamente a ideia de quente ou frio, né? Aquela ideia de grau de agitação das partículas, né? De um corpo, né? Isso que corresponde, né, à temperatura. Equilíbrio térmico é o que? Né? Relembrando, a situação no qual se encontra dois objetos que têm a mesma temperatura, né? Não há troca de calor entre eles, né? Quando ocorre equilíbrio térmico. E calor é energia transferida espontaneamente, né, de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido nessa diferença, tá? Entre temperatura, equilíbrio térmico e calor, tá bom, galera? E é isso, galera, a nossa aula de hoje. Muito obrigado por assistirem e valeu, até a próxima aula.